Yo, olá pessoal. Bom, um pequeno aviso antes de começar esse podcast é que a áudio que ficar muito cool, tipo, tive uns dois barulhos de fundo, onde é que Tamla Almeida estava, acho que era barulho que ele está a poder controlar, então tive uns dois partes que ficar. Inclusive se ficar audível, vamos te esperar que ele ser tolerável. Se ele que fui para boa, é só vou escrever no comentário que ou mandar -me mensagem em direto que primeiro não poder ter fazer um vídeo de falar de que coisas que não falar e também de fazer de maneira de trazer áudio o mais profissional possível. Não queria dizer também que deixar esse podcast também na Spotify e na aplicação da Apple, que vamos esquecer mas que esse nome. E pronto, vantagem é que vou gastar menos mega, que é modo só áudio, e depois também modo vou poder pausar aquele podcast e o dia, por exemplo, outra hora, para poder continuar naquele mesmo tempo que vou echar. Então, enjoy. Olá pessoal, meu nome é Marlon Shinoda, bem-vindo ao canal. Dessa vez vamos ter uma entrevista com a Tamla Almeida. Tema ter gosto para ganhar conhecimento. Moda como tinha explicado, tem 4 passos é que pode ajudar uma pessoa, um cabo-verdiano a desenvolver-se como pessoa individualmente, mas também os 4 passos também poder ajudar Cabo Verde a desenvolver coletivamente. Queria começar com conhecimento, que é o primeiro passo, que minto que é uma pessoa, vamos dizer, individualmente, o que ele tem que fazer é ganhar conhecimento, ter gosto por ganhar conhecimento. E experiência, de ganhar também naquela parte de arranjar trabalho, sabe que nós estamos sendo esse problema quando arranjar trabalho, então já que ter mais bagagem é melhor. Ganhar assim, também ter mais gente competente na São Vicente. Não falar de São Vicente, mas também não pode falar de Cabo Verde. Só que também queria ouvir perspectiva de Tâmara, ele é professor de, acho que Bochó de Jorge Barbosa ainda, né? Agora não. Digamos Agora não, que, é tempo que desatualizado. podemos dizer atualização perfeitamente e essa Aham. atualização poder ter fazer parte de uma conversa. O seguinte, Marlon, para já é um prazer só de participar de uma boa nesse podcast que vou ter de fazer. Uhum. Vai ser um motivo de aprendizagem para mim e é sempre uma aprendizagem poder trabalhar neste tipo de contexto de partilha e de boa parte também, mas como estou a dizer, também ao longo de tudo momentos que não tenho travado, da minha parte, eu poderia dizer que tem sido também sempre momentos de aprendizagem, mesmo que talvez de algum momento que poderia que aparecer, mas é assim, tem sido sempre um momento de aprendizagem, desenvolvimento. E é por isso também que me teria, por isso também que me aceitar fazer parte desse desafio que eu vou lançar e a esperar que as coisas continuem a decorrer bem e que vou conseguir realmente trazer para ali muito mais vozes, que é para ser muito mais plural, até discordantes também, que tem que ser só por afinidades. Muitas vezes, digamos, aquilo que parecemos controverso num instante ou num momento, por vezes também dá lá poder ver solução e soluções criativas, pode haver soluções concretas para aquilo que é desafio que nós tudo temos para frente coletivamente, de modo a não referir a questão do desenvolvimento coletivo. E digamos que é assim falar de desenvolver qualquer coisa coletivamente é como se bote de bafo, é como uma conversa a Deus, digamos assim. Uhum. É algo de dimensão superior. Infeliz ou infelizmente, não há despeito depois, o individualismo assente para aí de que maneira a nível planetário, a ver como um pedacinho desse planeta, também que ficar fora disto. E só que, no nosso caso, ele é um bocadinho mais forte, champo assim, porque ainda há poucos dias não viver que modelos têm falhas. Atenção que os modelos têm falhas e até algumas falhas extremamente graves ou até, em alguns casos, fatal. Esse modelo tem falha, mas era um modelo seu comunitário, seu coletivo, seu de âmbito familiar, seu de âmbito comunitário e esse país depois construir diásporas e as diásporas depois também continuar a ajudar a construir Cabo Verde e o que se fazia até então. Um belo exemplo foi o que acontecer no mundo inteiro e que a economia tivesse essa economia ou sua própria natureza, de maneira geral.
tive esse abrandamento, esse frear, digamos assim, um bocadinho das velocidades furiosas, sempre, né? E nesse caso, quem respondia a Cabo Verde foi exatamente as diásporas cabo-verdianas, que na verdade deve ser sempre, tem feito sempre. E quem respondeu diretamente, efetivamente, concretamente, foi as diásporas de Cabo Verde para os Estados Unidos, para a Europa, para o continente africano e mesmo para os pontos que não tem. Falando concretamente de mim, desse tema que vou apresentar como professor, sim, eu sou professor arte-educador, autor de artes visuais, e é um prazer para mim exercer essa atividade, e é um prazer para mim desenvolver dentro dessa atividade, cultivar essa esfera, mas exatamente por continuar a desenvolver, por ter essa possibilidade de continuar a expandir, é que eu um retiro daquilo que normalmente seria a minha profissão, do ensino público, que continuar a trabalhar com o ensino, até de uma maneira mais criativa, mais expansiva e mais criteriosa, e também muito mais próximo daquilo que este resultado concreto. Que tem mais então, controle. Exatamente, e ganhei assim um bom ano fora do sistema de ensino público, que é para poder trabalhar, para fazer educação e para fazer também mais do que educação. Porque eu diria assim também um lote de produto, enquanto produtor cultural, que você vê que é uma área também que leva a você, também tem em pleno em franco desenvolvimento, poder fazer coisas, poder criar, poder trabalhar com o outro, e eu me senti muito na trincheira certa daquilo que é os desafios individual, coletivo também, claro, também de pensar nessa dimensão coletiva, e também poder ter essa possibilidade de trazer muito mais conteúdos para a esfera cultural, de que falta de conteúdos de qualidade, e também me senti bem porque fazer esse tipo de cultura aliada às ferramentas educativas ou da arte de educação, onde poder realmente construir vias, onde poder propor vias extremamente assertivas, vias sempre extremamente de maior valor para mim, pessoalmente, para quem está próximo de mim, e para tudo quem que se calhar nem diria assim um bocado concheio, mas que amanhã poder me concheio de uma maneira enquanto comunicação e não continuar a desenvolver coisas. E primeira pergunta que eu vai fazer, modo quem botou que a maioria de jovens podem não saber que de gostar de aprender, ou pode até gostar mais, acho que tem aquele gosto para aprender o que seria útil para a sua vida profissional. Quando vou-te falar de jovens, vou-te chamar já arrepiado, como dizer assim. Eu vou-te falar de jovens, e para quem, para mim, passa diariamente também de defender jovens, de defender... E, aliás, na verdade, é uma dívida com o tempo, porque meus jovens todos, mais de dezena de anos, de trabalhar nesse sentido e fora também na comunidade, o que os jovens têm dado só um tempo de gratidão, de esperar, claro que um tempo falhou também, um tempo falhou de perceber mim mesmo, e ainda, pelo menos, que já reconhecer, de ficar bem mais fácil de corrigir, de melhorar. Mas tem um erro que ainda que me cometei, que nunca nem observar que me cometei ou não, mas a gente comete erro, mas sobretudo em relação ao trabalho, tanto nesse sentido na comunidade ou noutros contextos de educação, me tem levado jovens o melhor do melhor, sobretudo o jovem cabo-verdiano, que tem trabalhado de perto. E quando eu estou dizendo, por exemplo, em relação a tecnologias digitais. Botava a considerar bem que assim aquele computador do lado de trabalhar, não tivesse de alimentar de carvão, não tivesse de ficar nele basadas de carvão, que é para ele podia funcionar. Seria uma coisa mesmo obsoleta. Tipo, pois, exatamente. Carvão é um combustível, é uma energia que ainda, sim, utilizado, mas se com grande escala, como um grande combustível, já lhe passa a tempo, digamos assim. Carvão, quer dizer, vocês não podem tornar a usá-lo, maneira que coisas está bem. Tem coisa que ele é usado, mas raramente. Sim, mas isso que eu estou a dizer, se não tivesse que alimentar um computador atual com carvão que podia funcionar, pode dizer que não teria que andar com mais uma mochila de carvão na costa, aquele portátil, não tinha coisa. E realmente é o que te passa com a juventude. Então, você sei que aquele mesmo ensino que não te usa a assim,
nessa área, é um ensino que praticamente depende da era de carvão, depende da era ou de antes da era de carvão, só para vou ter uma ideia. Então, isso quer dizer que jovens estão mal alimentados, jovens estão mal subsidiados, ou mal energizados, poder dizer assim, que subsídios que realmente poder fazer transformar deixa eu pôr assim, numa máquina natural, né? Numa máquina de maior potência, né? Assim? E ali também uma coisa, porque a mim quando estava no liceu, estava ciclo preparatório, eu tive a sorte de estar ciclo preparatório, foi extraordinário. E então, quando eu estava para o liceu, eu tinha uma expectativa extremamente alta. E nesse caso, quando eu cheguei no liceu, o Babs aqui esteja, foi para mim um sofrimento, foi um culmice. Fui passar que esteja no liceu de inventar coisas para fazer, de criar associação, de criar grupo de jovens poetas, de criar atividades desportivas, realmente de procurar alguma coisa mais interessante do que aquilo que normalmente era trabalhado na sala de aula e no contexto geral naquela parte de ensino. Assim, e te repara, depois, passou por mais de 30 anos depois, e um QS tive mudanças assertivas naquele que realmente seria expectante para a educação. E mim já me trabalhar no programa, já me fazer parte de programas que é para melhorar em ensino, por exemplo, de educação artística. Tive nesse tipo de balanço, de trabalhar com instituições a nível nacional e colegas a nível nacional para melhorar o sistema de ensino. Mas é extremamente, não poder dizer assim, é algo extremamente esquizofrénico, porque a moda se te traz uma coisa que pouca crê. Assim, vou atrás de uma coisa que pouca crê. Porque os sistemas de ensino em geral são estruturas culturais e financeiras. Porque eu vou desenvolver sistema e vou implementar um sistema de ensino, vou ter que fazer grandes financiamentos, vou ter que ir atrás de grandes financiamentos, vou mudar e implementar um sistema de ensino num país mesmo que esse país é pequeno modo de Cabo Verde. E então, normalmente, só os grandes países, como sistema de ensino é uma coisa que vou ter que fazer experiência, é só os grandes países, como a França, a Alemanha, depois, a nível da Europa, né, sim, ou Estados Unidos, ou Japão, é que teria essa possibilidade de ter recursos que para fazer experiências a grandes escalas, para eu poder realmente propor um sistema de ensino. Então, o que é que este investiu para fazer um sistema de ensino, depois isto bem, vendê-lo também, que é para poder ganhar dinheiro, para poder investimento, lucrar aquele investimento que as fazer. E não simplesmente comprar. Nós nunca desenvolver sistemas de ensino. Nós é um modo, Cabo Verde, a fazer a vários níveis, nós é um consumidor assim, de sistemas de ensino. Nós não quando o sistema estiver pronto, que especialistas e tal, não está bem. Isto de chegar a nós, porque acho que passar por não sei o quê, normalmente isto vai até Portugal, e depois que chegar a Portugal, agora ficar mais rápido, e chegar a Cabo Verde, e mais uma vez, não vem, está tudo na chão, não vem substituir tudo que é de fazer, mas isso tem uma coisa, Mário, como eu dizer, isto sem ouvir a comunidade, primeiramente, dizer a comunidade educativa, que envolver pais, e pais em casa de educação, que é um pouco assim, ou às vezes modo costuma dizer mães em casa de educação, de envolver professores e mesmo toda a equipa de trabalho das escolas, os funcionários, e de envolver também, digamos, os técnicos da pedagogia, da didática e das ciências de educação de maneira geral. E esse Vicinca tem que ter verificado, nunca tem tido a oportunidade de realizar experiências na Cabo Verde de forma a propor uma educação mais assertiva e ser usado naquilo que o marido propõe. Mas nunca te acreditar que isso também deve durar muito mais tempo, porque se me falar que tem 30 anos já estava atrasado, nunca te acreditar que isso devia durar muito mais tempo, que tudo também tem um fim, até sofrimento. Assim. Por mais que muitas vezes a gente está dentro de um furacão, e gente que te responde que aquela coisa é tão, eu já no meio de uma tempestade, e vou-te preocupar só que responder aqui já afrontas imediatas, mas é possível também, por exemplo, os grandes marinheiros, e não é um povo de grandes marinheiros, mas assim, os grandes capitães, não é um povo que tem uma história de bons capitães assim, de navegação, e é grande realmente porque no momento de tempestade e realmente isto conseguir tomar a melhor decisão. E no momento, para mais que gente te abalote, tem uma situação terrível, é preciso ter a serenidade, a sapiência, o que torna a questão de saber, o conhecimento e muitas vezes uma certa intuição também de fazer as coisas e também vou conseguir, por exemplo, salvar uma tripulação, vou conseguir salvar uma embarcação, vou conseguir realmente
ultrapassar dificuldades e chegar na Porto, o destino a chegar. Então, para isso também não tem que ter as oportunidades de desenvolver, para não ter know-how e para não ter capacidade realmente de não atravessar as tempestades que não tem estado, que não tem surgido nos últimos tempos. E a área de educação é uma área sensível, porque pessoas também, ali tem uma questão, Marlon, que, por exemplo, não tem uma coisa que diz assim que educação é uma coisa que é o estatal, e o que é mentira. Não é verdade, não tem que botar isso na show. Educação é uma coisa da comunidade, da sociedade. Assim, e é preciso a sociedade estar corresponsabilizada na educação e, consequentemente, no ensino. Porque o Ministério é da Educação, mas o Ministério trabalha essencialmente com o ensino. Assim, porque tem a ideia de educação é uma coisa muito mais geral. E muitas vezes, nós que também chamamos assim, que é fruto desse base modo de falar no início, familiar, comunitária, de educar, ou seja, não tem um base, não tem um raiz, não poder resgatar, não poder pegar, que é para não pôr coisas de funcionar, que as tecnologia, que as ferramentas que tem na atualidade. E seria possível fazer isso porque, desde que eu fizesse uma corresponsabilização de educação. Mas hoje, o que é que eu estou a reparar? É que tudo o que é que eu chamo de educação, basicamente, é canalizado depois via da escola, do ensino público. E para isso, para que essa coisa poder acontecer, o orçamento do Estado, que é destinado, por exemplo, à educação, é que devia dar só para o ensino público. Ele tem que incentivar e ele tem que responder a outras propostas, a outros projetos de ensino, que também é válido. Porque senão, aliás, hoje em dia, para o Estado não tem esse vazio, não tem essa escassez, não tem esse desânimo, como eu vou referir, porque o próprio Estado reconhecer que já te reconhece as fragilidades de que ele mesmo, como Estado, como instituição, pode poder dar resposta. Nunca te poder, é aquela coisa de pirâmide, não é assim? Nunca te poder fazer uma pirâmide, quer dizer, vou pôr este estado naquele verso do pirâmide, repara Cabo Verde, arquipélago, vou ter realidades tão díspares, e vou estar em pequenos gabinetes, um capital qualquer que seja, de gerir, de gerir uma escola, por exemplo, ou te procurar, ou te dar diretrizes, ou te orientar desenvolvimento de uma escola que está na Cruzinha, no Santo é que está na Mosteiros na Fogo, é que está na Maio, ou que está na Ribeira Brava, ou que está na Rafal de Santiago, ou mesmo que está na Quistende Urbano Moda Praia ou Mindelo. Boca de poder, não é impossível fazer isto. E me tem reclamado qual é que é o papel das autarquias na educação. Essa é uma coisa que eu tenho que começar. Por exemplo, quando falo de descentralização, demora mais uma coisa quando falo de democracia. Vou falar de democracia, mas as escolas que têm democracia, as gestões públicas que têm democracia, a família que tem democracia, a própria comunidade que tem democracia. A democracia que não tem é algo em termos de lei, é algo que não tem em termos de dogma social, mas nunca tem como prática e, sobretudo, naqueles três pilares que envolvem direitos, deveres e obrigações. Tem uma coisa algo estranha que toda a gente pensa rápido ser direito. Muito rapidamente, não te educado para reivindicar, não, cuida aí, tem direito. Principalmente na Facebook. Né? Sim, não tem direito exatamente para no Facebook, ter de mandar um boca ou de pôr o que como quiser. É claro que o próprio Facebook te bate a fazer esses algoritmos, te bate a fazer Volume na fogueira. Gestão bem a ser maneira, mas não tem esse direito, vai dizer isso, dizer A, B ou C. E de facto, autarquias, é preciso para autarquias começar a assumir uma responsabilidade maior na educação para não poder falar na descentralização do sistema educativo. Porque é maneira que vou te inverter esse pirâmide. Vou ter conselhos, de maneira que o país está estruturado a nível administrativo, vou ter conselhos. Aquele conselho então tem que ter esse conselho educativo. É isso que eu pergunto, quando nós chegamos a cada conselho, que não vai apresentar, por exemplo, tem 3 conselhos, não chega no conselho por novo, não tem que dizer, não querer falar na educação, não te bate aqui naquele quarto que a gente chama de conselho educativo, que envolver aquela delegação escolar que está lá, já que será uma delegação que terá uma estrutura chapéu, mas sim, ele é um ponto direto de comunicação e um elemento facilitador. Aliás, moda era antigamente, ele é mais um facilitador do que um gestor, chamou assim, ou para dar direcionamento. E tem esse conselho, o conselho educativo daquele município, por exemplo, é que te envolver até professores reformados, por exemplo, porque a mim te reparar que tinha professores lúcidos, reformados, cheios de vidas, isto reformar, isto ficava assim, porque um outro vai fazer uma coisa, um outro vai integrar projetos de sociedade civil,
sim, mas não muito mais que isso. A gente integrou de melhor maneira. Muitas vezes os melhores professores, os professores que realmente dão carreira, que têm um interesse e querem educação, no fundo isto tinha que ter, digamos, parte nesse conselho. Os jovens também professores, as escolas, os diretores dos polos e dos estabelecimentos de ensino, eu teria pais integrados de educação, ONGs, se calhar mais uma outra instituição que também tem essa valência educativa, isto seria parte desse conselho do município. E a partir daí nós devemos construir um rede de conselhos, assim, e esse rede de conselhos é que vai determinar coisas para quem, no fundo, depois realmente está nesse ponto de central de administração, quem está nesse gabinete na capital, realmente o que é de fazer? Para eles gerir tem de ser mais fácil. Para eles gerir mais fácil e com maiores resultados. Por quê? Porque ele é bem sustentado. Por quê? Porque ele também é subsidiado em termos de recursos, em termos de propostas, de ideias, de experiências, de resultados. Ele tem uma margem muito mais consistente para decidir e para decidir bem de que nesse modelo não tem atuado. Mas assim, tudo isso que acabou de dizer é uma ideia de Bossa ou é uma ideia que já foi implementada em algum lugar? Não. Esse é o que me tem que discutir de manhã escolar, quando eu falo minha escolar, me propõe isto. Me propõe que é preciso, por exemplo, uma coisa que nos é notório, a ideia da educação que as autarquias têm é uma ideia muito mesquinha de educação. Muito frágil e muito mesquinha, porque ele tem um pluro de educação nos municípios, mas esse pluro é basicamente dá resposta a ideias partidárias, daquela lista vencedora, e ele prioriza as ideias partidárias. Por isso que se chama mesquinha. Porque ele que tem realmente essa força de poder atuar comigo na educação. Então, também, minha parte, não tem que propor ideias, digamos assim, promover também outras coisas e perceber a maneira como poder melhorar. Mas nem que uma questão de colocar que a participação de pais no processo educativo. Isso é muito, uma questão muito sensível e não é tão saliável, não é de maneira fácil. Porque a maioria de pais e mães em casos de educação teu absorvido, modo dizer, para haver tomar decisões e seria também muito difícil que dizer isso, tomar decisões de estado nessa carruagem, de velocidade das coisas, e você vê que a velocidade das coisas tem que implicar pessoas trabalhar ponta a ponta, cada vez mais horas, e cada vez mais, me pergunta-te eu, tem pessoas que chegaram a mim, em caso de educação, chegaram a mim enquanto diretor de turma, de maneira desesperada, porque se os filhos estavam a perder um letivo, e eu não tinha tentado entrar no lá, que vejo, se a pessoa parece, eu acho que tem interesse. Não é que ele tem interesse. Tive um daqui de educação, contar uma história, e fiquei espantado. E quando ele dizia-me que eu estava trabalhando no restaurante, e ele dizia-me que tinha ordem de, se este patrão, de sair uma hora, também, que era fazer de serviço durante 10, 15 minutos, que eu estava atendendo durante uma hora, porque tinha outro de educação. E quando ele dizia-me assim, eu perguntei-lhe qual é que é o restaurante você trabalha. E quando ele dizia-me qual é que é o restaurante, eu fiquei extremamente espantado, porque era restaurante de um amigo meu. E era pessoas jovens, empreendedores, e que não te pressupor que têm ideias mais atualizadas, e que sabia que mãe, qualquer profissional para estudar direito, digamos, se os filhos também têm estudado direito, têm estudado na casa direito, e tem tudo uma coisa que realmente, também de forma também que tem que melhorar a performance do profissional no seu posto de trabalho, e consequentemente, desde mesmo no restaurante, tem melhor resultado. E aí ele mesmo só deve entender bem no restaurante, dentro do espaço é realmente público, ele deve entender com um cara mau, e ele mesmo tem para dizer assim, pá, o gajo veio ali para mim estar descontraído, então o gajo sem dinheiro para sempre com esse cara. Vamos saber, por exemplo, que ele que na verdade tem mais de meses, tem mais de meio de um ano letivo para tentar pedir esses patrão. Por exemplo, que vai saber de ser fixe com situação cada vez mais difícil, por causa de uma hora você se recusa, e que a gente tem, porque aquilo não é nada sedutor, mas é uma maneira de estado,
atenção, se tu tivesse escola na Cabo Verde, os problemas de juventude não tem, ou que os problemas que a sociedade está provocando na juventude, chamou assim, nunca se viu onde é que não estava. Ainda bem que escola, ok, vou lá à escola tem um espaço lá que não metes dentro do sala e depois fica X tempo do dia. Sim, uma coisa tem que servir, né? E sim, ainda não te precisas de um trabalho de casa, pelo menos isto aí. E na escola também tem uma coisa, na escola tem regras, tem regulamentos internos da escola, tem regras, tem um conjunto de enquadramento realmente que muitas vezes equilibrar o comportamento no estudo. Porque no estudo, depois de estudar de moda não aprende na escola. Mas não acaba para estudar, não tem que ter um pauta, mas não tem quase 2.000 alunos, nem 1.700, às vezes tinha 1.700, 1.800 alunos, repararam, não tem que ter uma estrutura para não funcionar, senão seria um caos. Assim, e então, pelo menos, nem que país, mora eu já dizer pessoal de escola, que hoje em dia nem que país, para dar determinados enquadramentos, é escola de servir. E então, essa questão também de participação de pais em casos de educação é uma questão sensível, porque por um lado, nunca tive bem dizer que tem desinteresse, mas por outro lado também não tive uma sociedade que eu pressiono em relação à questão do trabalho, e mesmo você ver essa questão de teletrabalho. Teletrabalho tem condições que é para não fazer até um data de ano atrás, ou não fazer uma melhor gestão não, a pessoa, sobretudo, a pessoa, sobretudo a estrutura, as instituições de emprego, cria controle do meu corpo físico, não é assim? Mas tem que saber que vou ter lá, vou poder naquela máquina, vou meter lá um chip, ou vou tirar lá um marco, vou tirar uma assinatura, que vou entrar 8 horas, e de facto você meio-dia, depois vou tornar a pegar 2 horas, você 6. E país é uma coisa que, e fábricas, muitas pessoas são fábricas e instituições privadas, que têm uma grande preocupação com o lucro, o que é normal, de fazer parte desse objetivo, assim, primário. E então, aquela questão de disponibilidade para fazer parte, para participar da educação, é preciso perceber, no fundo, não tem que fazer coletivamente, não perceber qual é que é a melhor forma de encorajar a educação participar na educação. Assim, porque o país, por exemplo, tem que valência, mas por que um pai pescador, um pai agricultor, um pai eletricista, um pai condutor, porque tem nada para dar para a comunidade educativa. Alguma coisa que tem que dar, nem se ele for pescador, o que é uma coisa. Sim, isto está nós empatar um isolo para amanhã nunca morrer de fome se nunca tiver de receber comida de fora. Pelo menos não se vê empatar um isolo, não se vê num ponta de rocha, não tinha um peixe, nunca te anuando, para o debate não está um dia, assim. Mas para aquele lá não tem que ter essa consciência de importância daquele profissional também, não ter um sucesso mais equilibrado. Por isso que tinha questões que te envolvem a educação. E realmente seria muito mais essa coisa que tu fazes, é necessário esse tipo de questões que eu tenho que trazer, porque não precisa de debater, de falar desde e de sair desse silêncio horrível, esse silêncio da morte, né? Nós um povo de marinheiros, mas não tinha a dizer, né? Tu, donos de Jorge Barbosa, trabalhando adolescentes, tu de vez que me perguntas onde é que é norte, lá de onde eu te brotava, onde é que está a ficar de norte, acho que eu sabia. Nunca tive algum turma ou alguém em turma que dá uma resposta que dizer norte está ficando ali, nesse bando ali. E então tu levas para o mapa de Cabo Verde, ou o mapa de onde é que não está, onde é que Santana está, onde é que São Nicolau está, por exemplo, já que, por exemplo, São Vicente fica entre, né? E então, onde é que o continente africano está? Onde é que o continente americano está? Onde é que a Europa está? Nós é que ficar nesse triângulo, né, de continentes. Não está, não sabe, só vou ter ideia. Isso quer dizer, se nunca se vê onde é que é norte, nunca se vê empatar um anzol, nunca se vê quando é que é o momento certo de pôr um semente na terra, que é para não poder, por exemplo, amanhã comer um milho, comer um batata, ou cultivar um batata, ou cultivar um nhame, mandioca, abóbora, onde é que vou pôr o quê, quer dizer, no fundo, o que não tem ali de fazer? No fundo, hoje vou continuar a ser um qualquer, senão de ser um qualquer, que é o que os sistemas económicos de força creem. Vou ser um qualquer consumidor. Isso mesmo. Assim, vou estar de fora da minha consciência. E como vou saber?
o que é básico, não, com um computador para frente, vou-te poder, olha, vou-te poder fazer maravilhas, vou-te poder pedir um táxi, vou-te poder pedir comida para chegar na casa, vou-te poder enviar, editar, fazer um vídeo, mandar, receber, vou-te poder fazer compras, chegar na boa casa, vou-te poder, quer dizer, tem um dado de coisa, vou-te fazer mais internet, mais drones, mais isso, toda essa maquinaria que te facilita a vida do ser humano, que é um ser naturalmente preguiçoso, né, assim? E então, não tem tudo esse maquinaria, mas depois no fundo também é vazio, porque não tem nada. Porque, sobretudo nós que vivemos numa ilha de Cabo Verde, luz está a faltar, água está a faltar, que barco que te pode trazer um barco misto atrasar, que no mercado um dia te falta ovo, o dia que tem tomate, o dia já que tem pimentão, agora já que tem banana. Quer dizer, cada dia, então nós que ver que esse equilíbrio tem que ter realmente uma educação mais veloz para realmente para superar essa dimensão ali. Depois não penso, há de superar outros, mas não tenho mais base para não trabalhar essa dimensão ali de realmente ser autónomo, realmente ser criativo e realmente trabalhar com ideia comunitária. No fundo, ser humilde. De uma maneira que eu tento poder ser grande. Muitas vezes o ego te engana-nos que eu vou ser grande e preciso, vou criar uma imagem de vou mesmo grande. Que é mentira. E então, grande parte de pessoas tem investido, fazer um esforço grande para, porque ele te acredita que ele te parecer grande, se ele dizer ele mesmo parecer grande, ele há de ser grande. Entendeu? Investir na parecer grande uma hora, vou-te dar ser grande. É uma ilusão. É uma projeção que vou-te fazer, né? Sim, exatamente. Não, exatamente. Vou-te fazer uma projeção e depois também vou ter um coisa realmente, porque com likes e com gostos vou-te receber na internet, porque vou pôr uma crítica, porque vou pôr uma imagem, porque vou fazer um comentário. Muito disto ficar resolvido, muito dessa parte de ficar confortado. Poxa, é capaz de dormir, se vou pôr um dos podcasts nesse, vou te vir, surpreendentemente, por alguma razão, vou te vir lá milhares de visualização, é capaz de dormir com área de realização, até descontraído. A vizinha parte. Sim, vou fazer boa parte. Mas, mano, por exemplo, ficar de faltar uma dimensão mesmo de conhecimento, e esse conhecimento começa exatamente conhecimento de bom mesmo, de conhecimento do que no mais íntimo de bom, realmente, o que vou querer, o que vou ter ali para desenvolver. E aí que te chegar num ponto, quando vou te fazer esse procura e vou te fazer esse balanço, aí eu vou chegar num ponto realmente de bom mesmo sagrado, porque o sagrado de bom mesmo dificilmente ficar sem revelar, e por mais que ele veja, vou dizer assim, opa, vou-te fazer aquele busca aí, te dá ideia, e sobretudo num país como Cabo Verde, onde coisas tem um seca, vou dizer de um seca grande, para coisas brotar, para coisas florescerem, assim, para as boas realizações acontecer, e não também não te dúvida teu. E como você duvida teu, se a dúvida for muito grande, ele te permite também avançar, porque eu vou começar a desconfiar. E por isso que Cabo Verdeano tem uma coisa de ser teu, não dá para ser teu desconfiado, mas essa desconfiança, não desconfiar do outro, na verdade, também desconfiança de nós mesmos, e que pessoas também que têm essa ligação. E então também tudo isso, nós como povo, não só individualmente, mas como povo, por exemplo, nós é crioulo, isso é fantástico, né? Nós é nice, nós é bonito, é só reparar, por exemplo, a minha avó, que digamos, nesse caso, é dos cavalheiros que está ali, né? Está ali na imagem. Escurinho, bonitinho. Sim. E aí, o que acontecer? Tem um par, ou seja, muito bom ser crioulo. Tem um parte que muda, mas também tem uma coisa que é muito mau. Tem lotes negativos, tem lotes muito menos positivos, tem lotes que não queres nem sequer reparar e doer e de ser projetado nós mesmos, que nunca te aguenta o de onde é que não veio, de onde é que e de que experiências realmente não foi resultado. E aí não tem que também, por isso também eu tenho que estar muito consciente do que eu vou ter de procurar, do que eu vou querer desenvolver, porque aí vou te chegar na boa mesmo e vou te reparar que não, sim, de facto tem coisas que é extremamente negativo nos construção humana, individual e como povo, mas é preciso olhar para eles, é preciso enfrentar estar tabus, estar medos, estar elementos negativos que também não têm também manos. E assim não poder compreender melhor nós mesmos, sociedade
e responder, de facto, de maneira mais equilibrada. Ainda ficar, muito sinceramente, todo dia, quando tu vi aquele o noticiário, na verdade, o noticiário hoje em dia te vale para o número de mortes que ele conseguia apresentar na cada edição, né, assim, ou da desgraça, de uma maneira geral. E quando tu vis noticiário na Cabo Verde, quando tu vi que as questões de morte, de violência, e que até te envolver a juventude, não sei se você acompanhou, acaba por envolver a juventude também nesse balanço todo, muito fica até as notícias, muito até bem que especialistas, os mesmos especialistas, vem falar na rádio, vem falar na televisão, não sei o quê, agora também tem uma coisa que tu quando é mandar para o psicólogo. Não, vou ter que ir para o psicólogo. Não, vou ter que conhecer o mesmo, sobretudo. Vou ter que ter as oportunidades, que é aquele mesmo que está a dizer muitas vezes o Intra Educação que tem nem de acompanhar ser filhos. Porque uma educação, que é próximo de ser filho, ele é um indivíduo em desenvolvimento. Nem que te dar a fazer trabalho de casa. Ele é um indivíduo em expansão. Tive um cara de educação, ele bem de um diz Ribeira de meio de São Vicente, que o senhor está que pode ser filha, está de barra provar que ela ou não. Essa filha tinha dificuldade em aprender alguns aprendizados, desenvolver algumas disciplinas, e ele dizia-me, sou professor, nem para saber o que você está fazendo, o que é que está fazendo. Não dizer, não, o que você dizer, você quer saber o que você está fazendo, que você é mãe. E sabe que tem um curso, que tem uma formação académica, a gente ser pai ou mãe, mas natureza que você não ser. E então também você tem alguma resposta assim, então você tem que você quer ter. E me perguntar para a senhora, por que, por exemplo, você quer te sentar? Mas é de estudar. Que é uma maneira de você acompanhar, de você ter uns minutos, você é uma maneira de você também ajudar a desenvolver, você motivar também ele se sentir motivado, que você, a senhora para o cara dentro de mim começar a chorar. Quer dizer, professor, pelo amor de Deus, não tem a dizer para você uma coisa, maneira que minha mãe, que se vê escrever em ano, que se vê ali, maneira que muito bem está a minha filha que já está no ensino secundário, a estudar. Opa, aquilo dá-me pronto, que coisa assim, não. Depois de passar aquele primeiro impacto naquele momento, porque é incrível que pareça, não estou a ficar aqui ideia que, sobretudo, da geração mais jovem, que na Cabo Verde todos já sabia ler e escrever. Porque não é verdade. E não tem uma boa parte da população que tem esse déficit. E então, então não deu usar outra estratégia. Foi esse filho começasse a ensinar ser mãe realmente, por exemplo, assinar e a escrever seu nome e a ensinar. E é algo extraordinário. Ainda recentemente, no mês de 2 de junho, que assim que a minha já é jovenzinha, assim, adulta, a trabalhar, a fazer essas coisas, e por um belo ser mãe, ele encontrou-me a ser mãe, e de facto também sempre memória essa história desse senhora que teve no meio, tipo, meio rural, tipo assim, e esse desespero, né, assim, se chora esse desespero. Minha mãe me gosta realmente, se me soubesse ler mais escrever, talvez me dava a te ensinar, me dava de fazer mais para minha filha, porque dava nem de ver livro, bem falar você diz dificuldade que a vida tem, porque me tinha ali ensinado a mim na casa. E de facto também é aquela coisa que me dizer, o que, por exemplo, o jovem da atualidade poder ensinar para a faixa etária mais adulta. Porque é uma ideia muito fácil de dizer assim, mocinho ali, escreve esse móvel ali, e por aí ficou. Não, esse computador, antes estava, vamos saber, chamar lá o filho, o neto, o sobrinho, ele, boi, tinha tudo pegado nas coisas, tinha tudo pegado na móvel, tinha tudo no computador, ele, boi. Mas aquilo não é reconhecido. Aquele menino tem um saber que ele adulto que tem. Isso não é, isso não é, Nice. é feito daquela maneira que criou a educação. Bem, fizemos essa coisa, resolvemos essa coisa ali, né? Já como uma ordem, e por aí ficam, vamos dizer, por famílias que têm democracia, então não gente falar na pessoa assim, né? Mas que tem esse reconhecimento também, e não tem que dar para a sociedade e expandir para o céu realmente, porque não estudo tem para ensinar e não estudo tem para aprender. É aquilo que eu partilha. É assim, para dar um exemplo, tinha caso, nunca sabia se vou ter poder resolver essa coisa meu. É que eu tenho um irmão que tem 16 anos, ele teve já 17, e não tinha, eu tinha que estar sempre nesse debate de escola, ao saber que eu gostava muito de estudar. E um dia um pouco para frente, vamos dizer, eu tenho que estudar, que estudar é bom, mim tem gosto por estudar. Ele chega a dizer-me, estudar para quê? Se, no fim, é sempre a mesma coisa. Se, no fim, estudar é para trabalhar e tal, nunca de gostar de estudar para quem não quer estudar. Tem que fazer coisa que não de gostar. E depois agora dá-me um exemplo, dizer, não te prender mais que jogo, uma série, do que como te prender na escola.
E aí nunca tive uma resposta para dar. Não esperar que eu botei essa resposta. Não tem maneira como dizer. Ao longo do meu trabalho como professor de ensino público, especializar na receber turmas difíceis e na receber alunos difíceis. Antes me estava agora a aproveitar para retirar essa palavra difícil e dizer especial. E de certa forma, como se não tivesse na ficção, assim, como se não tivesse numa escola de alunos especiais, né? Como se não tivesse acabava para treinar-me a receber alunos especiais. De modo se não tivesse numa escola X-Men, nem maneira que nome de... Exatamente. Porque aqui os meninos têm poder... Só que botei no cabelo ali, careca. Os meninos têm poder, os meninos têm poderes que és que saber. Isto tem poder também que é o mal direcionado. Quando tem uma energia, por exemplo, a energia atômica, vou poder resolver o problema da humanidade de energia e não viver, por exemplo, dado que pensadores e inventores já projetam isso, nunca te usufruir dele porque não tem condição de ser explorado, tem um forte que não tem de ser explorado, mais fácil, mas não podia só ter uma vida muito mais tranquila e mais facilitada do que ele devia agora, que energia, por exemplo, atômica. Mas o que é que acontece? É que energia atômica também tem aquele outro lado. Tudo, vamos dizer, é a maneira que vou direcionar. Não pode também que energia atômica pura e simplesmente extinguir a raça humana. Aí o planeta deve ser feito, por exemplo, de baratas e possivelmente que vegetais que já dá prova, que alguns vegetais já dá prova de sua capacidade de sobrevivência. Mas li um debate com questão de que é direcionamento de energia. Muitas vezes o que falta nesse menino, e um estudo de reparar isso, é aquele menino é que mais repara uma coisa ali, isso como estou a dizer, não é possível na atualidade vou continuar a propor um ensino que é um corredorzinho estreito, mas tem que passar lá, vou te entender? Que tudo é um funil que depois o pessoal bate, vem tudo que ele leva, de mim, vou até, por exemplo, meio de meia, também tudo se esfar, tudo bonitinho, bate bem, de liceu e de escola, tudo. Me lembrando das coisas, estamos logo mal. Meio de meia, tudo aquela população que vou ter, depois tem que afunilar, num bolsa ou numa possibilidade de ensino, porque pais também têm que deixar de aguentar um bocadinho o ensino superior, que tem sido fácil, porque a maioria de meninos que tem bolsa tem que pagar, e para um país modo Cabo Verde, sociedades modo Cabo Verde, é difícil. Então o que acontece ali é que botei, por exemplo, não te acaba para chegar nesse funil que te vai sair lá, é um ou outro, e vou saber, vou ter informação disso, mas que é um ou outro, e esse um ou outro, ele é um sistema fraudulento, não pode chamar isso. Ou se não pode chamar fraudulento, não tem que dizer que ele tem um nível de fraude extremamente grande. Porque tinha um menino de resultado que te conseguia ir embora. Tinha um menino não podia fazer uma história, não tinha milhares de meninos que ao longo de 20, 30 anos fui injustiçado pelo sistema de ter estudado, bem de uma família, não sei o quê, mas que ti também, na verdade, é aquele que já está para deixar também, porque se a família tem um grau de influência XPTO e aquela influência acaba também por ponderar. E, mais uma vez, em vez de educação histórica provocar equilíbrio, te acentuar desequilíbrios. Ele que vou dizer muito bem frustração na juventude. É quando botei as coisas ali. Mas o menino dizer, tu estás a estudar para quê? Para nada. E ele tem razão no que ele está a dizer. E nunca contexto menino. Vamos dizer, mesmo tinha experiência pessoal e nunca esquecer dele. Nunca criar nunca fazer sublimação sobre ele e nunca descartá-lo para me pôr isto a responder por mim sem novas respostas. O irmão da direito. Quando dizer que ele que te gosta de chegar, é que é melhor. É de direito e nunca tive um ambiente, nunca tive, por exemplo, coragem naquela altura para dizer as pais assim, ou para dizer as professoras assim, ou para dizer as pessoas responsáveis que essa coisa ali que me disse na lição que servia para nada, não queria fazer outra coisa, por exemplo. E o irmão, já a juventude, ali que teve bem aquele dinâmico, que pessoal teve conseguido entender a juventude, que estive num mundo que não pressupõe democrático, que não está fazendo um discurso de democracia, que também expor a dizer. Expor a vontade de dizer, nunca te interessa nada naquela coisa, até porque nunca aprender mais é que jogos e que séries. E de facto, a gente aprende de uma maneira só. Mora sistema de ensino que te propõe, que a via do aprendizado é única, mora onde vai para o matador, é modo enfileirar, assim, que é para fazer aquele forma. Não. Tem data de maneira de a gente aprender.
E outras maneiras de aprender que não tens só também a trabalhar arriba deste. E de criar vias, de criar possibilidades justificadas e consistentes para plantas desenvolver. Diversificadas. É isso que eu ia dizer. Nunca poder continuar a suportar o sistema onde estou a fazer até agora, de outro que a aprendizagem é só porque ele vier lá. Então um rapaz, um rapaz agora que por acaso está a gostar de cinema, vamos descobrir um jovem de 17, 18 anos. Não está falando de ser pai, na verdade é ser pai, né? Mas ele não tem interagido mais. E não falar de ser umas coisas, até já dizemos que ele gosta, que na verdade ele tem vontade de cinema. Mas ele tem um problema que ele tinha grandes notas na matemática, na Jorge Barbosa, e ele vai para a Escola Técnica de João, mas ele tem gostado daquela matemática que ele tinha estudar na Escola Técnica, então logo ele quer saber daquela matemática, ele tem notas muito mais boas que ele tinha antes. Mas é que está a reparar uma coisa ali. Não se vê que, por exemplo, francês está a dizer matemática é matemáticas, são uma tradução literal. E, de facto, tem matemáticas, porque a matemática não é uma coisa só. E olha outra questão ali muito clara que ele tem a dizer. Mesmo ele de gostar de matemática, ele tem um tipo de matemática que ele estuda, que ele tem interesse na atualidade, que ele sabe que poderia servir para frente, mas ele acredita dele. Acredita trabalhar dentro do sistema. Então, ele mesmo, então, de onde dá a fazer o quê? E não é como está a dizer. E tem questões não só filosóficas, mas também questões de desenvolvimento que não tem que ver em relação à educação. Senão não devem ter É que não tem um problema também que jovens deverão cada vez mais autoconscientes acerca do que quis crer, o que quis crer. Antes era diferente, antes era... Não está a sentir que queria outra coisa, mas não está a achar que aquela coisa é melhor, então era assim, era estudar para trabalhar aqui, que lá que é melhor, não estou a imaginar mais nada. Agora está mais dizer, livre. Num outro século, num outro milénio, esperar que precisa sempre observar isso, num outro século e num outro milénio, embora não tenha momentos de transição, mas é outro século, outro milénio. É assim, na segunda dezena de anos de um outro século e de um outro milénio. E isso parece que ainda te falta uma certa consciência que as coisas realmente mudavam, brother. Só mas já não é, já a coisa já muda completamente. E me dizer uma coisa ali, como tu falas de jovens em relação à consciência, eu costumo dizer uma coisa ali, minha pai te lembra sempre de que quando ele era criança, o menino estava a nascer com o fechote e estava a esperar uns dias porque os meninos já lhe abriu aí. Aquele recém-nascido já abriu. E recentemente tive um guarda-cabeça, antes desse fim de semana, guarda-cabeça, e me lembra-me, quer dizer, tem imagem que enquanto, por exemplo, cineasta, te seduziu ideias de morte e de nascimento, por exemplo. É algo, dimensões universais, que realmente te motivar-me a fazer cinema, a fazer poesia, a fazer algo realmente que pode ter alguma margem para transcender essa ideia de morte e nascimento. E olhar daquele recém-nascido, aquele dia, a partir do momento que já abriu uma porta, algum fez luz que entrava naquela porta, sem mãe estava aquele ao colo, e ele estava cara da espera sem mãe. Pode entender? Ele está a desfiar sem mãe. Quando aquela luz bateu na olho daquele menino e realmente está a desfiar sem mãe, não é aquele brilho, aquele ponto de luz diamântico no olhar daquele menino, estou a dizer não estudo. Não estudo porque hoje meninos nascem de uma maneira diferente. É preciso também entender isso. Hoje quem nasceu um outro ser humano. E é preciso entender o que esse ser humano tem, tanto de um lado como do outro, de vários, esses nuances. E realmente, quando isso a gente pode dar resposta e perceber na educação, eu nunca pode deixar de trabalhar na educação, mas não trabalhar nas fábricas. Te lembrar quando estava lembrar muito direito, mas pronto, quando estava na primeira, segunda, é que tinha que brincadeira que está a fazer, me incentivou a aprender, tinha que figura, tinha que desenho também que está a fazer, tinha que números, está a fazer uns desenhos que números, assim, moda uns animais e tal, em que se vê modo que até certo ponto, e para dizer aquela coisa assim que ela era divertido de fazer até, era divertido de fazer, mas depois agora chegando na terceira, quarta, ok, sentar, ouvir o professor que falar, botei 10 minutos de intervalo e que lá bate limitando a criatividade, ela bate limitando a minha criatividade, minha vontade de aprender. E só agora, depois com o curso, 4 anos de curso, depois de uma outra coisa que aconteceu, como eu tenho gosto para começar a ler livros,
ganhar conhecimento e um espé para trás, vamos dizer, mas que eu nunca tive esse gosto, se não estava tem esse gosto para aprender antes, ganhei assim, está melhor. De qualquer maneira, não era minha culpa. Ganhei assim, não tem um bocote de livro, muito vídeo na YouTube, documentário, de procurar saber mais, de sentir mais seguro de mim mesmo e calar como querer transmitir para jovens, só que nunca saber a maneira que é uma coisa que é uma grande que não estudo, sim. Por isso que tem que ser coletivamente. A mesma coisa como dizer em relação ao cinema, você vê que não tem uma ideia, por exemplo, que em relação ao cinema, os chamadas pessoas nós é muito pouco para tudo o que tem para ser feito. A mesma coisa eu podia também pensar em relação à educação, no caso de Cabo Verde. Nós é muito pouco para tanto que a ser feito. E então não tem que ser feito realmente no estudo e cada um tem que fazer um bocadinho ser parte. Mas não pensar uma coisa ali. Tem uma maneira, é possível ter uma maneira de o irmão trabalhar e desenvolver e projetar esse desenvolvimento enquanto pessoa e depois dar contributos para a sociedade quando tiver arcabouço para tal, dar contributos concretos. Tem uma maneira de fazer esse percurso sem ser nesse sistema de ensino único. Essa é que é a pergunta que não tem que fazer. A partir do momento que ele lança um desafio, tem uma outra maneira de fazer, de não poder fazer isto. Essa é que é a questão que muitas vezes também nunca poder ficar só lá daquele boi, daquele radioterapia, nunca poder ficar só às voltas, assim, que tem uma outra maneira também de não poder fazer coisas. E acho que muitas vezes falta coragem de fazer coisas, não se vê que hoje as estruturas económico-financeiras de dimensão planetária é muito forte em cima de estados e de países e de comunidades, mas também no estudo e data não tem conhecimentos de realidades que te procurar outra solução, que te procurar caminhos mais do que alternativos, mas criativos. É preciso apostar na criatividade, porque realmente a criatividade é que te pode dar-nos um diferencial para não fazer coisas que equilibrem. E assim, porque é muito fácil de assim, da ideia que basicamente que não tem que responder, que não tem que fazer é responder ao modelo socioeconómico e ser um consumidor, assim, ser um consumidor de vender bujara de trabalho e ser um consumidor passivo e cândido daquilo que a estrutura das máquinas toda nessa potência de conseguir proporcionar. Enquanto isso, vou ter agricultores artesanais, vou ter pescadores a desaparecer na mar, a morrer, vou ter classes profissionais extremamente desgastadas, vou ter um aumento de prostituição, sobretudo, por exemplo, ligado a turismo, vou ter um aumento de tráfico e consumo de drogas de maneira geral, e começar pelo próprio álcool, assim, pelo contrário também muito sentiria assim, ter maior consciência ambiental, muitos jovens envolvidos em projetos de preservação ambiental, isso é extremamente valioso. Vou ter grande apropriação de ferramentas tecnológicas por parte dos jovens, mas sem um real aproveitamento também. Vou ter um esvaziamento da consciência cívica, ou seja, de que a coletividade poder funcionar. Hoje em dia, pessoas que acreditam que o coletivo pode funcionar. Quer dizer, algo coletivo que funcionar também tem que ver com acreditar. Pessoas que acreditam que o coletivo pode funcionar. Então, melhor cada um dessas experiências, logo depois não se chegar lá na frente. Quer dizer que sim, pessoas pensam. Então, essa ideia de que a comunidade pode funcionar também de ter esvaziado. E, por outro lado, também não tem que funcionar como Cabo Verde também na diferença. A questão da diferença que pode ser um discurso só do género, só racial, só sexual. Assim, a questão da diferença também tem que envolver realmente um respeito para o indivíduo. E vou poder contar com o indivíduo, realmente vou poder contar com o indivíduo. E você vê que no caso de Cabo Verde, tem um sistema de herança colonial, que ainda é presente na Cabo Verde, que domina um sistema administrativo burocrático, de pensamento e até de funcionamento, é um sistema que é pautado para os pressupostos coloniais, assim, é de exploração, no fundo, que é de exploração do indivíduo pelo próprio indivíduo. E ainda não tem na Cabo Verde, essa coisa de exploração do cabo-verdiano, nesse caso pelo próprio cabo-verdiano, começar pelo próprio cabo-verdiano. E nunca poder aceitar. Isso não é de aceitar. Nunca poder aceitar e não tem realmente, tem que fazer uma luta,
E essa luta não tem que pegar nas armas que não têm concretas, aqui armas de maior valor, mas dizer que este poder que nós tudo tem dentro de nós, podemos dizer de nós super, que podemos dizer nós super, não tem que pegar nestes poderes e realmente conectar numa equipa, conectar na coletividade, para depois realmente poder ter essa mudança. Boca tu acha que isso tinha falta que não tem, falta de desenvolvimento pelo fato de nós ainda um país novo que tive independência até pouco tempo, em comparação a outros países. Nós é um país novo, nós não, por isso que eu dizer que aquela dimensão colonial ele tinha o presente, porque aquela herança de colonização, aquela herança administrativa de colonização tinha o certo comparativamente a João de independência. Mas nunca gostava muito de pegar nestas coisas um país novo. Cabo Verde podia já tomar independência desde de 1800. Já tinha pessoas na Cabo Verde que tinham ideias e as pessoas, claro, fui perseguido, fui atacado, fui grandes cabo-verdianos, ficava por ser visado. Mas trazer ideias, muito antes de presente que chamada de caridade. Depois, a minha carícia geração é encontrar o gênio, encontrar a luz realmente de outra maneira de fazer isso. E qual é que seria a maneira de fazer isso? Opa, a minha resolveu fazer uma coisa que é extraordinária, que é a expansão do cabo-verdiano. Por isso que ele conseguiu o que é, digamos, essa independência que eu estou a dizer. Que é, não, espera, não tem uma dimensão de nós mesmo, de matriz europeia, mas nós é africano. E quando ele diz que nós é africano, ele está a dizer, não tem uma dimensão dentro de nós que está sem explorar, não tem um valor dentro de nós que está sem explorar, que é essa dimensão ali. E quando ele dizia isso, ele caçou dizer, ele traduziu na prática, nesse via e nessa proposta que ele fazia na Guiné, e de todo o pan-africanismo que ele é dentro dele, e mais no bem que é que ele ultrapassa a esfera de Cabo Verde, Guiné e da própria África, do próprio continente. Hoje em dia, ele está considerado como um pensador de nível mundial. Não é uma questão só de Cabo Verde, Guiné ou da África. E mais uma vez, eu li nos li naquele mesquinice, mais uma vez, você vê, na 2024, devem comemorar esse centenário de seu nascimento, e já agora vou entrar no mês seguinte, no 12 de setembro, esse aniversário, mas na 2024 também comemorar esse centenário, e muitas vezes você vê, tem comissões na Cabo Verde estabelecidas, tem pessoas a trabalhar, mas mais uma vez eu li nos naquele mesquinice de bem rué, aquela coisa, de entrar partido das oportunidades, né, que agora eu tenho que aproveitar a oportunidade, não tem que ser nós tudo oportunista, diria assim, porque não procurei deixar passar a oportunidade, mas não que tem que ser feito de uma maneira mais partilhada, mais tem uma comissão nacional já estabelecida, tem um João de comemoração do centenário da Amílcar, tem um pouco de imaginar, aliás, vou imaginar a esfera científica internacional que tem estudado esse pensamento, tem estudado uma certa instituição, mas já tive a mexer, mas dentro de Cabo Verde internamente perguntar o que eu tenho de fazer. Vamos dizer, dentro de Cabo Verde, não queria dizer o arquipélago, dizer dentro do país, dentro de Cabo Verde como nação, o que tem de ser desenvolvido. É irónico que, desculpa-me com esta conversa, que a atividade é um livro da Amílcar Cabral e de que as coisas acompanhar é que quando ele está a formar poder dizer, ser equipa, pronto, pessoas que podia ajudar nesse processo de tomada de independência, ele começa a eliminar que gente é que tinha interesses próprios, e que pensava que estava a ficar no poder, mas podia mandar, ele começa a te eliminar. E lá também que ele começa a ganhar inimigos internos. Claro. Isso que eu estou a dizer. Porque pode ser também. Aí que está. Tem uma ideia também que o pessoal muitas vezes é passar da Amílcar como um bom gajo, um gajo cool. É mentira. É um gajo, por dizer, no mínimo um gajo lixote, se não poder usar esse termo ali, lixote no sentido, não, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Ele é um gajo pacifista, mas ele fazer guerra, luta armada, fazer uma guerra, né, que foi uma coisa que não te poderia dizer, nem algo não te poderia dizer na história virtual, não, que morre gente, vou te entender, tive uma situação realmente na Guiné realmente da população está de sofrer na Cabo Verde, ele tive que movimentar para conseguir os recursos, que é para conseguir novas armas, que é para defender. Como líder tem a decisão, tem que tomar. Exatamente. Ele tem umas coisas que às vezes não ficar de partir dessa coisa, de ficar uma falsa ideia de ser um gajo cool.
porque vou ter o like, né? Então vou te dizer uma coisa, ou vou te fazer uma ação que podemos dizer que podia correr risco de stop de Facebook, de Cortova, ou isso que é muito que explica. assim. E isso também, como dizer, falta um bocadinho, porque falta essa oportunidade, na verdade, tem essa carência. Eu tenho esse déficit de oportunidade realmente da pessoa em se expandir. Porque elementos e motivos para eu expandir já é teu. Para eu desenvolver já é teu. Vou pegar na ES, vou valorizar, vou dar mais importância do que aquele que busca, aquele que procura no de fazer, rapidamente vou ficar pelo caminho. Sobretudo um país chamado Cabo Verde, vamos dizer que os limites diários é extremamente grande e invisível, que é uma coisa boa atual, que entender porquê, porque os jovens que entender porquê que podem dar determinados espaços, e aquilo também, coisas não é claro também, não tem sabe onde é que é isso, onde é que pessoas que te falam, onde é que coisas nem mostrou, porque tem um ensino de história de Cabo Verde, pessoas que sabem nem quem quis ir. Pessoas que não dizemos que a maioria de Cabo Verde é história de ilha, história da ilha, não dizer história do arquipélago, a história do arquipélago, nem que ele é contado como uma história portuguesa, uma história europeia, num arquipélago. Essa que é a história de Cabo Verde é contada. Não é contada a história dos cabo-verdianos que não estão ali, nós que trabalham ali, ou que tive que emigrar, ou que tive que passar fome, ou que tive que vencer seca, ou que tive que enfrentar mar, ou que tive que enfrentar a situação tal, ou que fazer tal revolta, ou fazer tudo isto coisa ali, o pessoal quer saber. Então, não está a ficar no sociedade hoje em dia que tinha ferramenta, que tinha utensílios, mas com a pessoa humana vazia de consciência e de potencialidade que ele podia chegar. Tem uma coisa que me está a pensar, gosto do dia, dizer, mas tem gente que é gente de Cabo Verde, tem gente que é cabo-verdiano, e depois agora me pensa, o que é ser um cabo-verdiano? E aí, mim é que te gostar de defender tudo isso de ser cabo-verdiano. Quando me fazem a mim mesmo essa pergunta, nunca soube responder assim ao certo, não gostar do meu país. Nasci na Itália, não tinha aquela coisa de ser italiano e tal, logo quando me é pequenino, mas até um certo ponto, quando me criar na Cabo Verde, o que quer ser um cabo-verdiano, mas nunca se vê se mesmo calão até. E por isso, para o que é ser um cabo-verdiano? É sobretudo, primeiramente, é ser, só o facto de ser já é tão importante. Mas a mim, quando dizer o cabo-verdiano, nunca tive a dizer que o cabo-verdiano no sentido patriótico de ser. Nunca tem esse patriotismo doentio, por exemplo, que tinha o propagode, por exemplo, porque este partido político de maior força na Cabo Verde. Isto é uma espécie de patriotismo exacerbado, então, se boca tiver uma Cabo Verde, é contra Cabo Verde. E depois tem uma coisa que o Estado de Cabo Verde fazer, ou que o próprio Cabo Verde fazer, ou que o próprio Cabo Verdeano tem na sua tradição, nunca está, por exemplo, nunca está compactuado, ou nunca está dizer nada. Por isso, como tomar consciência do que é ser Cabo Verdeano, nem só ser um povo nice, nem só ser um povo cool, terra de morme, morabeza, o que se bem, não é no stress. No stress, porque ontem, por exemplo, que com uma panela de arroz de lume. No stress. Aí não devem chegar nesse ponto bonito a dizer que tem tio coisa que nunca te concordar. E modo a gente te dizer não, mim nem Cabo Verdeano. Não, mas o Cabo Verdeano é violento, não, mim nem violento, para mim nem Cabo Verdeano. Que tem coisa. Não, mas o que Cabo Verdeano, não. Tem determinados comportamentos, os homens se te dizer que ele é negativo, porque não tem cuidado de repeti-lo. Isso é aquela coisa consciência que eu ia dizer. Então, você vê que Cabo Verdeano já é meio desconfiado, né? Não. Nunca tenho desconfiança de mim mesmo, ou tive bastante desconfiança de mim mesmo, mas muito ali para expandir e para desenvolver, no sentido de eliminar realmente e de superar a minha desconfiança. Quer dizer, porque está lá, eu pôr como um estampa em mim, que eu tento atuar em mim, como bem dizer, eu não vou perceber que me desconfiou de mim mesmo. Não. Tem momentos como poder ser desconfiado. E não quer dizer que me é sempre. E sobretudo essa coisa de estar, é mais importante que ser. Assim. E então te perguntar, eu vou fazer umas perguntas, ser cabo-verdiano, o que é? Não é que me dizer, o que é estar
como um cabo-verdiano. Começar por boa respiração, começar por boa sintonia com a natureza, então começar para maneira vou te reparar para tudo o que está à tua volta, de maneira que vou te absorver, passar também para ter um certo reconhecimento, vamos dizer, pela natureza, reconhecimento do que rocha, do que sol, do que vento, do que mar, da dopa, assim. E antes eu estava a ouvir isto, mas eu nunca tinha percebido, talvez nunca tinha percebido a dimensão e a profundidade disso. Que nós, enquanto cabo-verdiano, devemos diretamente responder a forças de natureza extremamente grandes, isto que me acabado de superar. E ainda tem quis invisíveis, que é ondas, por exemplo, eletromagnéticas, você vê nós em terra vulcânica, e isso quer dizer que nós em terra em constante, nós em terra que é tudo a dançar, mas nunca te perceber. Assim, nós em terra que amanhã pode desaparecer uma ilha e amanhã pode aparecer também ilhas novas, por exemplo, em Cabo Verde. E nós nunca tínhamos preparado para isso, mano. Atenção. Nada. Falava um bocado de Acabou de orientação. desenvenciar logo a meter. Falava um bocado de navegação. Recentemente aconteceu coisas, vai acontecer, por exemplo, isso acontecer na Fogo. Tudo já se vê na Cabo Verde. Não sei se sabe ouvir. Na Cabo Verde, né, o problema do vulcão de Fogo, de entrar em erupção, é sobretudo a Ilha da Brava. Por algum momento essa informação a chegar na boca. Não, por acaso não. Brava, mano, no jeito que está a dizer, é sentado num raiz. E a gira de Cabo Verde, tipo, anos muito diferentes que formam, embora de origem vulcânica, eles passam milhões de anos, como a dizer, por exemplo, o povoamento de Cabo Verde é conhecido durante o tempo, por exemplo, a diferença entre São Vicente, que é ser povoada, e Santiago, por exemplo, é de 300 e tal anos. 3 séculos de diferença. A sociedade já estava, por exemplo, se construir, trabalhar na Ilha Armada de Fogo, Santiago, ou mesmo San Nicolau ou Santo Antão, ainda São Vicente estava mesmo Boa Vista estava as moscas, assim, de pastagem. E então eu tive um processo que é diferente também, mas não tem ela como sempre como coisa única, como coisa igual. E ao mesmo tempo eu tenho uma outra coisa que é o fenómeno geográfico. As ilhas começam, por exemplo, que é mais perto do continente, que é Boa Vista, Salimai, reparar que já é ilha desérticas, mas bem de origem vulcânica. Tenta pensar quanto tempo o vulcão passava a botar areia. Só isso eu estava a conseguir perceber que idade que ilha. E outras ilhas, quando esse ciclo vai continuar, outras ilhas moda fogo, Santo Antão e Brava, maneira que já mais frescas, maneira que já mais vivaz em termos de própria característica geográfica das formações de rochas, vou te Nigéria. Então, vou viver com essa consciência, vou te entender vou te entender porque pessoas cantam saudade, vou te entender porque pessoas cantam a minha mãe, vou te entender porque pessoas cantam seca ou cantam fome, vou te entender porque pessoas cantam não têm gana de beber droga, assim, que é para livrar desse mal, com febre de funaná. Vou entender tudo isso coisa, é por isso que me estou a dizer que Cabral temos o vai buscar aquele padoce que botem que é herança, que botem que é de vossa, que até agora nunca tive direito de reivindicar. E também só consegui dizer isso com a população porque tinha gente demais de sofrer naquela altura. E sofrer com a política administrativa colonial. Quando ele começou a demonstrar pessoas que estavam cabo-verdiano de ser fechado, de ser enclausurado, cabo-verdiano que tinha potência, que tinha capacidade de ser fechado, porque estava realmente de trazer esse ponto de liberdade e que não tinha que caminhar para ele. E então, ser cabo-verdiano para mim, sobretudo, vou ter essa conexão universal através da dimensão de Nigéria. Ter uma dimensão, exatamente. Podia pensar. Exatamente, a passar a vigília, mas é uma dimensão, uma conexão universal com o Madeira. E sobretudo respeito a isso, é por isso também que eu gente para entender. E por isso não fui ainda não decidi ser teu maltratado, que eu, como dizer, Morabeza, Chante Silva, Alex Silva, pintor falecido nesse momento, eles texto seu que escrever também, ele pinta geograficamente também, tinha um texto, quer dizer, Morabeza is a joke. Morabeza is a joke, esse frase seu é o importante que é Cabo Verde atual. Porque Morabeza para nós que era ter capacidade de receber o outro diferente, sem uma época onde é que ele também, onde é que ele também. Esse é um grande desprendimento, essa é uma lição de um grande desprendimento, assim.
num mundo desse modo de vida, que tantas fronteiras e que tantos nacionalismos e que tanto esse coisa é muito mais bonito do que simplesmente ter nome num hotel de Morabeza, ou ter um pacote turístico nome de Morabeza, ou oferecer Morabeza como um pacote turístico. Assim, Para é uma marca. dimensão, exatamente, é uma dimensão, exato, para marca. É uma dimensão espiritual muito mais grande do que aquele que não te pensar. Então, e para mim, ser cabo-verdiano e ter consciência como cabo-verdiano, que é sobretudo reconhecer o que é que o mundo dá a nós e o que é que também não dá para o mundo e o que é que ainda não te pode dar. E sobretudo também essa ideia ali. Que que nós é um país bastante de imigração. Uma coisa é que as identidades também, por exemplo, Portugal, França, por exemplo, lá nós São Cinto, que não tem bastante influência deste tipo de país. Mas eu já que eles sim também de fazer parte de identidade. Não, Marco, tem duas coisas ali. Vamos separar duas coisas. Os países, enquanto matrizes, enquanto vetores fornecedor de matrizes, que aqui não é, porque, ou seja, a dimensão, é isso que eu dizer, a dimensão ocidental, e dizer uma coisa ali, como cabo-verdiano, nunca também negar a dimensão ocidental. E tem momentos, gente, tem razão para negar. Não estudo, tem razões várias para dizer nunca querer saber. A mesma coisa, vou dizer, não querer saber de minha pai. Mas tem uma coisa, ele é meu pai mesmo. Yeah. Uma sanca te pode dizer, ele te pode dizer que não crescer de um otário. Não, está gostando. Crescer agora, não devia ser de um otário. A natureza para funcionar assim. Vou entender. E vou ter que funcionar com a aceitação. E é claro que, sim, essa dimensão ocidental nossa, ele é marcado para teu, vamos dizer, para teu coisas negativas, teu mesmo. Depois as coisas negativas, se da questão meramente colonial, entrar na comunidade, entrar dentro de famílias, tais coisas negativas, e assim que teu, vou dizer, que teu negatividade, e as coisas tudo hoje em dia nunca poder dizer, nunca querer saber deles. Por outro lado, também, os mesmos países, fui acolhedoras de comunidades, Liga Domingos Gás, fui acolhedora de comunidades que formataram, comunidades cabo-verdianas, que formatam também nesses sistemas, né, nessas estruturas de funcionamento. E o que eu devo fazer é aprender. Independente de qualquer coisa, aprender. Aprender aqui, porque eu costumo, às vezes, me dá a ideia que ali que xenofobia de sair, né? Por exemplo, pensar que os europeus é tudo sacanas, é tudo exploradores, colonizadores, tipo assim, de maneira. E não é verdade. Não é verdade. Embora não tenha que lidar diariamente, não tenha que lidar com esses exploradores, digamos dizer, esses indivíduos que também que toda a dimensão da exploratória, ainda nem fosse que é exploratória, isto já tudo em caminho, com possibilidade que é para fazer, desde os compromissos assumidos a nível diplomático, os compromissos económicos, tudo de ajuda que não te receber, embarda, que depois te acaba nem por resolver problemas da população, das comunidades, mas não te fica amarrado que tu deixe, não te fica amarrado que este compromisso, né? Assim, e depois não tem que dar um relógio, muitas vezes não te vai dar esse parte exatamente que chegaste mesmo bem buscar. E muitas vezes, é claro, então é preciso também, eu ligo também com te conciliar e com te também nós um grupo também, quando temos um grupo, quer dizer que é uma coisa já nem só do meu eleitor coletivo, é essa ideia do cabo-verdiano me esteve viajar. O cabo-verdiano me esteve viajar pelas ilhas, pelo continente africano e pelo mundo. É algo também que não tem que juntar no sistema educativo, que para não poder também, de uma maneira de fazer educação, também sem ser simplesmente pela via do ensino público. Porque um jovem que decide Cabo Verde, de 18 anos, que conhecer mais do que São Vicente, conhecer mais do que Santo Antônio, mais do que São Nicolau. Às vezes 20, às vezes chegar até 30 anos e ainda conseguir chegar a... Sempre que conhecer. E vou vi a maioria de pessoas que imigrem assim na atualidade, vou ter uma dificuldade realmente, por exemplo, que tem um passo jovem para pagar metade de um bilhete de avião ou de barco, ele vai conhecer essa ilha vizinha, uma ilha que ele tem um familiar de origem, por exemplo. Então, vou viver sempre sem consciência, real consciência daquilo que é bom. E nesse caso, tudo. Depois também, Simão dizer, também preciso ver quando falar da África. E não tem sempre, nós é formatado durante o século, formatado pelas vias institucionais e não só, uma ideia da África, do continente. E hoje não se vê que não é assim. O Adamir quer dizer, não tem tio para buscar na África, não tem tio para buscar, legitimamente, né, assim, nós mesmos, aquele de que espalha mais importante é que te faltar. Sem descurar
que as próprias sociedades africanas também, ao longo do tempo, com o evoluir dos séculos, sofreu o revés nessa estrutura. Aliás, só isso explica a colonização europeia na África, porque a própria sociedade entra num momento de fragilidade desse sistema. E isso podia ter dado coisa para uma outra conversa, um outro tema, mas as próprias sociedades africanas fragilizaram essa estrutura, o que permite uma exploração nefasta e terrível em termos coloniais pela que ele via de escravatura humana numa coisa. A partir do momento quando um começa até que é cabo-verdiano e não italiano e que tinha nada a ver com a Europa, minto ali na Portugal, muito lhe direito, mas ainda prefiro estar na Cabo Verde. E a partir do momento quando um perceber que é cabo-verdiano, um entender que queria fazer alguma mudança, e para fazer mudança tinha que ganhar conhecimento. Por isso, como está a falar das coisas assim, e por isso não quero dizer raiva, mas me senti maior quando pessoas só ali no estrangeiro, ficar de falar mal de. Tem um jeito de dizer, mim não é cabo-verdiano, mim é europeu. Próprio dizer, cabo-verdiano não é europeu. O problema é que isso nunca toma essa coisa como uma identidade, se nunca tem amor por nossa cultura, coisa que está a mudar. Coisa que tem mudado, se nunca tem esse interesse na mudar Cabo Verde, essa mudança que está a acontecer. Essa questão é uma questões de atualidade, que envolve fronteiras, que envolve relações entre Estados, entre países. Esse também, por exemplo, para nós cabo-verdianos também não é claro que não é fácil de aceitar, não é de aceitar que o povo de Cabo Verde vá para o mundo que é para fazer Cabo Verde. Quer dizer, não tem um clube de questão de ajudas das diásporas a quando da crise agora, do lockdown, quando Covid tive aquele momento de luta, assim, por dizer assim, com as fronteiras todas encerradas, tudo enquanto parou, a máquina toda de produção de capital que reduzia a marcha, assim, não reparar que quem responder foi essa comunidade imigrante que normalmente não é reconhecido. Não é reconhecido e tem um fato de consciência nele. Ainda diz-me perguntar uns colegas meus por que espaços de diáspora, a moda Pacata, ou Lisboa, ou Dakar, por que tem um conselho municipal de Cabo Verde? Às vezes não, porque ele está num outro território, mas é parte de Cabo Verde, tem um pedaço de Cabo Verde de fora de Cabo Verde. E comunidades de grande valor, mas que de descartou ou desvia de participação também na construção daquilo que é Cabo Verde. E então é preciso expandir, para mim eu tenho que expandir um bocadinho essa ideia de ser cabo-verdiano, de expandir como uma coisa também que o mundo deve ter. E quando nós relacionamos ao outro, e Bob Marley canta as músicas ali, quando diz One Love, e ele era crioulo, moda nós, vamos ficar naquela esquina, naquele ponto de esquina, vou poder para aqueles dois lados, poder para aqueles dois ruas. Então nós como cabo-verdiano não temos vantagem. Ele pensa, claro, tem complexos, vamos dizer, complexos, que nós dizer que nós nem cabo-verdiano, outra querer assumir, mas nunca te reparar que as vantagens, vamos dizer, por exemplo, poder olhar para os dois lados da mesma esquina e depois estar num ponto do universo, realmente não poder para muito tinha vantagem, assim. E agora também é preciso transformar essas vantagens em resultados, que é o que também que talvez nunca tem feito. É preciso que essa vantagem, que esse conhecimento que não tem das várias partes do mundo que não tem que posicionar, é preciso também que não transformar em vantagem. E nem isso, as comunidades, o futuro de Cabo Verde também passa por aquilo que as comunidades da diáspora também dizem. Porque senão a ideia de Cabo Verde só como um arquipélago é uma ideia muito limitante e não deve vigir. Não deve realmente assumir Cabo Verde administrativamente, para já, assim, administrativamente, economicamente, culturalmente, junto a toda a diáspora cabo-verdiana. Enquanto isso que tem de acontecer, não estou te estranho, vamos dizer, não tenho uma ideia de cidadania na Cabo Verde que basicamente votar. Isso coisa cada vez te incomoda. Porque ser cidadão é votar. Mentira. Não. Por que as comunidades da diáspora têm direito a um voto, o que é extraordinário, o que é muito bom, têm direito a um voto, por exemplo, para presidencial, por exemplo, para legislativa, mas de ficar show por aí. Depois agora é só o envio de remessas, é só ajudar, aguentar, aguentar. E claro, vamos dizer, muito mais eficaz e muito mais resultado daquilo que normalmente o Estado de Cabo Verde faz. Entender? Não, é preciso ter consciência e o país não tem que trabalhar também pela liberdade. Não tem que ser mesmo dizer, nunca poderia ter uma atitude também muito
pacifista, nós um povo, não tem esse paz de Deus. Não há de nos poetas cantar dizendo, nunca tem riqueza, nunca tem ouro, nunca tem dinheiro, mas não tem esse paz de Deus que no mundo nunca tem. E esse paz, realmente, eu fui questionando sobre esse paz. Porque esse paz vem de eu também estruturas conflituosas e de embate, assim, e não conseguia esse paz de história de ter esse base que é no arquipélago, então não vou dizer que nós é um país quase que tem terra. Não admiramos nem que pessoas tentando um negócio de terreno na cabeça, porque nunca tem tão terreno para tanto negócio que tem na cabeça. Mas não pode dizer, por exemplo, que nós é um país de mar. E mar agora não tem mar. E nós não temos história na mar, não temos relação na mar, não temos paixão para a mar, não temos se ver na mar. Assim. E então, eu basicamente o que eu dizer é não criar estruturas, não criar espaços, momentos, não criar momentos de pensamento e desenvolvimento onde não poder ter mais vantagem, não poder ter vantagem daquela condição que já não tem, e também não poder superar aqueles complexos também que não tem também, que também que história, que também vamos dizer que o processo de colonização, e não poder ter espectro com o processo que devia antes até de colonização, no modo que foi a questão africana também tem um pouco. E que, de modo como dizer, minha ideia de ser cabo-verdiano também tinha que estar na Cabo Verde para não ser cabo-verdiano, modo como dizer. E modo que eu vou falar e eu vou esclarecer que nem me estive essa frase da Amílcar Cabral, não, de Bob Marley. Vou ter que estar numa posição onde vou estar aqui do estrada e grinha assim, pode dizer que nessa posição, por exemplo, há ter mais condições grinha assim para fazer todo esse conteúdo de que isso não tivesse na Cabo Verde. Sim. E depois, também tinha uma frase de um grande cabo-verdiano, de nome Lalacho, que vivia na comunidade de Lisboa, por perguntar na comunidade de Lisboa. Ele foi contador de história, ele foi ator, participar de filmes moda na Pomuceno e outros que fui realizando na Cabo Verde. Ele dizia uma frase que ele é grande amigo de pai e não se sentou ali em cima mesmo, desta almoçar, que a última vez que me encontrei com ele, que eu estive na São Vicente, ele dizia muitas vezes, porque ele precisava tinha um ano em Lisboa de trabalhar, na Universidade de Cabo Verde. Ele dizia muitas vezes, vou te fazer violão de vivo, vou-te reparar que o é mais importante para a terra, fora da terra que dentro da terra. Essa é uma frase, como está a gostar de Tcholi, que é meu, que é de Lalacho, mas que está a dizer muito também daquilo que não, como dizer, daquilo que me a ser construído, não é assim? Porque não tem data de gente que está fora do arquipélago de Cabo Verde, mas que está a dizer trabalho aí tão valioso, o mais importante que data de gente que está no arquipélago de Cabo Verde, que impacta direto daquilo que é nosso percurso. E então não tem que ir também um bocadinho para, não tem por isso que eu tenho um bocadinho também para a margem, não poder ficar também só fixado naquilo que é centro que é ilha. Por isso que eu gosto muito dessa ideia de idolatria ou de patriotismo que tu não chega, que tu não chega como ou tudo de amarelo ou tudo de direito. Esse um bocadinho se dá-lhe e um bocadinho que não tenho mais desencarnar, nunca tenho bem sentar e dizer filhinha atrás de, mas sobretudo não tenho que passar por uma ideia mais dialogante daquilo que é Cabo Verde, uma ideia mais expandida daquilo que é Cabo Verde, e nunca poder deixar discursos ou determinadas forças sociais, económicas, políticas reduzir a ideia de Cabo Verde. Tem razão. Seja para um lado, seja para o outro. Não tem que criar uma ideia expandida daquilo que é nos nação. E uma última pergunta, sempre me fazer essa pergunta, apesar que já vou dizer um bocado de coisa, e que pode ser de conselho para jovens, mas não queria que era vou dar um último conselho para jovens que na Cabo Verde, também para fora de Cabo Verde. Não, nunca gostava de dar conselho, Mário. Nunca gostava de dar conselho e muitas vezes não gostava de tomar também. Se calhar porque nunca gostava de tomar, nunca gostava de dar. Porque nunca existe que já tem fórmulas, nunca tem nada pronto, nunca te gostar de dizer então não podia era em substituição a isso, nunca te dar conselho nenhum. O que me podia era que podia dizer era tinha uma palavra, uma contribuição, mas sobretudo uma ideia de ânimo. Ânimo. Então, ânimo é também desse matéria invisível que te conosco de energia, de matéria invisível, que é energia, e que te conosco a funcionar como ser. E muitas vezes vê que não tem tido situações tão difíceis no mundial, local, onde acompanha estou muito próximo de juventude, nenhum fã admirador
por exemplo, eu claro, por dizer claramente um fã, admirador, apaixonado daquilo que a juventude cabo-verdiana é, se qualidades e defeitos. Uma coisa que me está a gostar e que me gosta sempre do Engenho de Jogo. Eu gosto sempre de encontrar alunos, assim, ter alunos que dizer N tipo de profissão, dizer N tipo de tarefas, vamos dizer assim, para viver e para sobreviver. E na tudez, eu gosto de ter as oportunidades de não parar, não abraçar, não trocar um dedo de conversa, não se ver maneira que não está, não te direito, não lembrar qualquer facto ou episódio. E sobretudo, de dizer, de continuar a ter essa gratidão por aquilo que a juventude tem apresentado. O que me está a dizer? Muitas vezes acontece, quando é pessoa que eu desesperado, não te diário. Isto é, procurar, não te juntar, tem sol, tem nuvem, tem céu, tem mar, tem estrelas, tem viver com dimensão de natureza muito presente. Então, já que não te vê, muitas vezes também escolhe o que esse cansaço de pessoas e sistema está provocando a nós e não liga um cozinha a natureza, não cria esse ânimo e para não saber que uma coisas, tudo aquilo que é fácil, muitas vezes para não desconfiar, não estudo, não desconfiar do fácil e para não acreditar realmente no que nós interior de dizer não tem que parar. Quando falar para não conectar na natureza, é não parar e não ouvir nós mesmos. Assim? E que ele não ouvir mesmo nem não poder estar de certo. Que ele está direito. Ele é que tem de falar a verdade. Ele tem de dizer-nos a verdade. Mas tem as razões ali fora para não desconfiar dele. E então não te vivendo conflitos emocionais, psíquicos, espirituais, sociais, familiares por causa disso. E também, por um outro lado, também, toda aquela coisa pode dizer, tem atitude que não tem que tomar. Muitas vezes não tem uma sociedade que não dizer, é isto. Não vai assim porque é assim. Não, é assim, segundo o ponto de vista, de boa maneira, segundo o bom percurso de vida, boa experiência, boa de vida. Mas não é assim para mim. E não há de ser assim. Não há de ser igual. Porque eu nunca deixei de repetir experiências, sobretudo de repetir erros, e para não ter esse ânimo, para não ter esse fé, essa determinação, mesmo quando a coisa estiver muito, muito mais difícil, para não pensar na desesperar nada. Ele é tudo na verdade, era uma vantagem. Quando me vi como cavaleiro, assim, quando a coisa mais difícil para mim é quando começa a ter aqui desvantagem. Quando começa a ter a capacidade de resistência, porque mais do que resiliente, minha resistência. Agora, com formatação com cavaleiro é resiliente, mas não é resistente. Cada vez mais me tenho a capacidade de resistência e cada vez mais eu tenho que entender que todo aquele ser mais iluminado que não te conchega, que não tem como referência, ou Buda, ou Cristo, porque os vários seres de iluminação, e iluminação é conseguido no momento de desprendimento, onde a boca tem nada, onde a boca tem pão, onde a boca tem água, onde a boca tem pessoas, onde a boca tem... muitas vezes é deserto, esse espaço clássico é deserto, assim, e não tem nada a ver com uma dimensão desértica, que contra nós, porque não temos agricultor, não temos povo de sobre para comer um bocado de comida aqui para não comer, mas não devemos é também como espaço de expansão da nossa consciência e de fortalecer o interior para caminhadas que eu tenho que fazer para frente. Ok, então, Tamila, obrigada. Já falta um minuto. Espero que. Obrigada pelas entrevistas. E que agradecer, Marlon. Sim, essa conversa tem sido muito bom para pessoas que têm ouvido ou olhado. E obrigada pelo bom contributo. Espero que você tenha sucesso e você continuar essa pessoa que gosta de transmitir conhecimento. E esperar que esse trabalho que eu fazer de continuar a expandir para ter resultados, para continuar a crescer também. E também ele pode ser consequente, ele pode ser mais uma voz colaborativa, participativa naquilo que nós estamos a buscar. Falta isso, falta diálogos. Falta diálogos e falta enfrentamento. Na cabelo que sofre tchobrinha assim com os silêncios, com os tabus, com o que não se diz, com o que não se mostra, com o que não se vê. E de dizer mais mal para ver que ele não te é que ele não está querendo dizer. Ok. Então, mais uma vez, obrigada e sucesso. Vou também, força lá, para ter sucessos. Nice.